Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O princípio de toda a palavra é Deus. É dele que emana a palavra, e é dela que vem a vida. Deus disse e tudo foi feito. Pela palavra é que a vida acontece. Se a palavra não estiver em nossa vida cumprida, a vida não acontece. Por mais que você sonhe, deseja, queira, por mais que você, de acordo com as suas perspectivas, ache que você é bom, justo ou mereça, quem dá a vida é a palavra. E a palavra é o princípio de tudo. E nós aprendemos um itinerário na nossa vida, né? Não se chega ao fim senão pelo meio, e não se chega ao meio senão pelo princípio. Então, qual é a finalidade da vida do homem? É querer ser feliz, é querer viver bem, ter paz. É uma boa finalidade. Mas a finalidade que Deus deu à vida do homem é muito mais do que isso. Passa por aí, mas a finalidade da vida do homem é o céu, a glória de Deus, a eternidade. Então fala comigo: Deus me fez para a eternidade. É o que está escrito no livro de Sabedoria, capítulo 2. Deus criou o homem para a eternidade. Está escrito exatamente isso lá. Então o fim do homem é a eternidade. Mas se a eternidade provém da palavra, eu tenho que cumprir a palavra. Veja, Pedro disse para o Senhor: onde iremos nós, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Aonde iremos nós, se só a sua palavra nos dá a eternidade, o fim último do homem? Sem a tua palavra tudo passa. Sem a palavra nada subsiste. Então fala comigo: princípio, meio e fim. Seja qual for o seu sonho, seu objetivo, sua finalidade, você não chega lá senão pelo meio. E ninguém chega no meio senão pelo princípio. E sabe onde nós estamos errando? No princípio. Nem no meio nós chegamos. Qual é o princípio? O primeiro princípio, o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Se você errar no princípio, você vai tropeçar no meio e não vai chegar no fim. Vamos falar da finalidade de um casamento, por exemplo. A finalidade de um casal é ser feliz, ter os seus filhos, seus sonhos, viver bem, em harmonia, amá-lo um ao outro, até que a morte os separe. Mas se você não ter o princípio, não vai viver bem no meio e não vai chegar na finalidade. Mas não é porque nós estamos azarando você, ou gorando você, ou porque nós estamos não te apoiando, é porque não subsiste. Sem a palavra nada subsiste, viu? Os jovens, os filhos, os pais, os casais, nada. Parabéns pelo amor que você tem pelo seu marido, é muito bonito. Deus seja louvado. Você é marido que é apaixonado pela sua esposa, mas só o amor por si só não subsiste sem a palavra. Ela é a rocha. Nada subsiste sem a palavra. Mesmo o amor mais bonito, a felicidade mais perene, a coisa mais bonita, a beleza, nada subsiste sem a palavra. Qual é a etimologia da palavra coisa? Coisa, segundo o nosso dicionário português, é tudo aquilo que existe ou possa existir, que venha a existir e que é inanimado, não subsiste por si só. Eu, por exemplo, sou uma coisa. Essa pessoa que está sentada do seu lado é o quê? É uma coisa. É uma coisinha de Jesus. Coisa é tudo aquilo que passa a existir e pode deixar de existir. Agora, Deus não é uma coisa. Deus é Deus. E por que nós insistimos em amar as coisas mais do que o Deus das coisas? Nós estamos errando. E veja, falávamos agora há pouco aqui na missa das 16 horas. Nós estamos errando e tropeçando nas pedrinhas. São João Crisóstomo nos ensinou uma coisa: ninguém tropeça em montanha. Você já viu alguém tropeçar em montanha? Você já viu alguém falar assim: rapaz, dá uma tropicada na montanha ali agora? Rapaz, tropiquei na montanha, caí. Ninguém tropeça em montanha. Sabe onde nós estamos errando? No pequeno. Onde se tropeça? É na pedra, naquilo que não se vê. Nós não estamos deixando de amar Deus sobre todas as coisas grandes. É nas pequenas, é celular, é televisão, é descanso, é colchão. Ninguém tropeça em montanha. Nós estamos tropeçando é na pedrinha, cara. Nós estamos amando a Deus menos que o dinheiro. Nós estamos tropeçando em coisas pequenas.
Não é nem pelo grande, porque senão você vai falar assim: não, Rodrigo, eu não tenho outros deuses, eu não adoro outros deuses. Eu não tenho mais aquela prática que eu tinha de adorar ídolos, de ler outras coisas sem ser a Bíblia. A gente não tropeça no grande, irmão, é no pequeno. Nós estamos equivocados e errando em pequenas coisas, e insistimos em permanecer no erro. Está errado. E o mandamento não é para nos pesar, é para nos dar vida. Ele é o princípio. Se você cumprir o princípio, vai cumprir o meio, e passando pelo meio você chega à finalidade. Isso é uma coisa lógica da vida. Ninguém vai ao fim senão pelo meio, ninguém vai ao meio senão pelo princípio. O princípio de tudo, o mandamento. E quando Deus fez aliança com o homem, deu a ele o mandamento: ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo a si mesmo. Presta atenção. O povo de Deus não existia. Deus chamou um homem chamado Abraão, e Abraão tinha uma esposa chamada Sarai. Na verdade era Abrão o nome dele. Ela chamava Sarai, e ela era estéril, não podia ter filhos. Ele era um semita e andava por vários lugares, sobrevivendo como podia. Você sabe que naquela época o homem não plantava, né? Porque ele não morava num lugar fixo, então não tem como plantar. A plantar demora meses para nascer. Então o homem vivia praticamente daquilo que se caçava. Então um dia Deus falou para ele: Abraão, eu te escolhi. É mesmo, Deus? É, para você ser o meu povo. Eu serei vosso Deus e você será nosso povo. Abraão, como que se olhasse para Deus e falasse assim: só sinto muito que o seu povo é bem pequeno e vai durar pouco, porque só tem nós dois aqui, eu e a Sara e o Senhor, nós somos 3. Deus falou: não, vai nascer um povo de ti, numeroso. Abraão: tá bom, só está falando. Olha para o céu, quantas estrelas? Não consigo. Conta a areia do mar, os grãos? Não consigo. Assim vai ser sua descendência. E assim foi. Amém? De Abraão nasceu Ismael, Isaque, foi vindo a descendência. Depois Esaú, Jacó, e depois Judá. As 12 tribos de Judá, os filhos de Judá, nasceram. E o povo, e a esse povo que é de Deus, fala comigo, o povo de Deus. A esse povo que é de Deus, Deus formou uma sociedade, que hoje nós chamamos Igreja Católica Apostólica Romana, cristãos. Hoje é o povo de Deus. Nós somos junto com os judeus também, claro que sim, porque não? Eles são também povo de Deus. Então nós estamos aqui, os cristãos, somos o povo de Deus. Fala comigo, povo de Deus. O povo de Deus no deserto andava. Olha lá, está lá. Aquele povo foi formado. Nós somos a descendência desse povo. A esse povo, Deus deu os mandamentos. Dentro desses mandamentos, eles criaram 613 preceitos, divididos entre proibições e deveres. 613 preceitos. Dos 10, vieram 613. Entre proibições e deveres. Daí, Jesus resumiu toda a lei e toda a profecia em 2 mandamentos. Ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Porque quem não é capaz de amar a Deus, não é capaz de amar o outro. Santo Agostinho chegou a uma frase revolucionária que muitas tinham medo. Ele falava: ame e faça o que quiser. É perigoso isso, né? Como assim ame e faça o que quiser? É porque quem ama de verdade, certamente não vai trair o outro, não vai machucar o outro, não vai ferir o outro. Tem hora que eu fico meio preocupado. Eu sou um pai de família, tenho 4 filhos, inclusive uma universitária. Eu sempre converso com ela, eu falo assim: você tem noção de que mundo você vive? Você vive numa sociedade que não tem a Deus no centro. E ela é uma sociedade violenta e promíscua, permissiva, prostituída. Você pode perceber, a nossa sociedade é muito violenta. É ou não é? Mas muito violenta. Não é o Brasil não, eu já fui para 32 países em 4 continentes. Tudo é muito violento. Eu já fui assaltado na Alemanha. Roubaram minha máquina fotográfica lá em Düsseldorf, onde eu estava. O mundo é violento. Sequestro, morte, violência doméstica.
porque Deus não está no centro. O que uma sociedade que Deus não está no centro vai esperar o que dela? Violência e prostituição, corrupção, mentira. Por isso que o grande desafio dos cristãos qual é? Manter o princípio. E não é fácil, hein? Porque o mundo ao nosso redor não ama a Deus. Essa é a verdade. O mundo, a sociedade pagã não ama a Deus. E aí é que entra aquela cura muito significativa de Mateus capítulo 15 da mulher cananeia. Aquela mulher da Cirofenícia, ela era uma pagã, e ela grita: Jesus, Senhor, ajuda-me. Jesus para e fala assim: mas não convém dar aos cães o pão dos filhos, você é pagã, vocês adoram outros deuses. Ah, mas nossos deuses não resolvem nada, Senhor. E eu vou falar uma coisa para o senhor está certo, a gente não te adora, não te segue, mas nesse momento, ninguém pode ajudar e salvar minha filha no seu Senhor. Então, nós sabemos que os cachorros não são dignos do pão dos filhos, mas eles comem das migalhas da mesa dos seus donos. Se o Senhor puder pelo menos então, me dá a migalha do seu poder. Jesus fala: pela grande é a tua fé, mulher, eu posso ser seu Deus se você quiser. E a filha dela é curada, porque Deus na sua misericórdia se deita, se derrama, se lança sobre aquela menina, sobre aquela mulher, sobre aquela família, sobre aquela necessidade. Deus se estende, como diz o profeta Jeremias. Viu como Ele ama? Ele ama a todos. Ele ama de todo o coração. Mas o problema não é Deus nos amar. Isso Ele nos ama e nunca vai deixar de nos amar. O problema é nós amarmos a Deus sobre todas as coisas. E Ele sabia que para um princípio de uma sociedade feliz, isso seria primordial. Porque se Deus está no centro de tudo, eu vou agir com a circunstância de acordo com aquilo que é princípio para mim. É mais ou menos assim, em poucas palavras. Eu sou casado com a Adriana. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não vou ficar brigando com ela por causa do meu jeito, da minha razão, da minha forma, da minha palavra, dos meus caprichos, dos meus apegos. Eu amo a Deus, então eu vou me curvar diante da palavra. O que acontece com um casal que não consegue se harmonizar? É porque ele quer do jeito dele, ela do jeito dela. Ela é a própria Deus, ele é o próprio Deus. Eles brigam, ele que está certo, ela que está certa. Um dia um casal me perguntou assim: é possível um casal parar de brigar? É, simplesmente quando um abrir mão da razão. Acabou a briga. E quem tem que abrir mão da razão? Ah, eu que estou certo, eu que estou certo. Diante da palavra, a gente vai saber quem é que está. Diante de Deus, olha, eu estou errado porque eu estou tratando você com aspereza. A Bíblia fala na carta de São Paulo aos Colossenses: maridos, não trate as vossas mulheres com aspereza. Por outro lado, a Bíblia diz que as mulheres precisam ser submissas aos maridos, e os maridos amar elas como Cristo amou a igreja, e amar mesmo, proteger, cuidar. Mas nós não vamos ouvir os mandamentos. Isso tudo que a gente está falando está no mandamento. Porque um homem que é capaz de amar a Deus vai ser capaz de amar a sua mulher, amar o seu filho, amar a sua filha, amar o seu pai, a sua mãe. Gente, posso dizer uma coisa para vocês, sinceramente, para encurtar aqui nosso processo? Todo o mal do mundo se consiste em não amar a Deus sobre todas as coisas. É o mal do mundo. O vazio que o mundo está, a descrença que o mundo está. Existe um mal hoje terrível chamado secularização. O que é secularizar? Século significa tempo. Então, quando nós falamos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos, em todos os tempos. Então século é tempo, é período. O que é secularizar? É pegar uma coisa e mudar a função dela, por causa do tempo. Ou seja, havia épocas em que madeira não se fazia, madeira para sentar. Tinha-se pouca madeira na região do Oriente, aonde o mundo se inicia. O berço do mundo é o Oriente. Então não se tinha muita madeira naquela região, tinha-se muita pedra. Imagina que nós viemos de reinos do ferro, dos filisteus, né? O reino do ouro, o reino da prata, o reino do bronze. E a madeira não era muito usada para essas coisas grandes, mas para as pequenas coisas.
O tempo vai se passando, olha lá, ó, e eles descobrem que a madeira pode ser um bom produto, uma matéria-prima para fazer banco, para sentar, né? Isso é secularização. Você pega no tempo, você descobre que aquilo pode se servir para outra coisa, e você muda a essência dela. Bom, com madeira pode até ser, mas estão querendo fazer isso com a família, com Deus. Bento XVI dizia: querem secularizar a Deus. Tipo assim, antigamente Deus era para isso, agora não, mudou. Agora é para que é? Não, é só para... Deus é para outra coisa agora, não é mais para dar um mandamento. Então para que é Deus? É para ajudar nós, é para chover. Deus é assim, é para arrumar marido para quem quer, para arrumar esposa para quem quer, para chover para o agricultor, para parar de chover para quem quer secar roupa, para ganhar na loteria para ficar rico, para abençoar o emprego, para abençoar o vestibular, né? Que o que eu recebo de pedido de oração assim de jovem: Rodrigão, minha mãe mandou entrar em contato com você, pedir oração. Por quê? É porque eu vou fazer vestibular. E você vai na igreja? Ele falou assim: ainda não. Você vai na missa? Então, não tô indo. Mas reza aí para mim, que eu sei que você... O que você quer da sua vida, meu querido? Isso é secularização de Deus. É isso. Secularizando. Deus virou uma espécie de produto express. Nós somos doutrinados nisso, né? Do fogão a lenha nós chegamos ao forno micro-ondas. O fogão a lenha, para você fazer fogo, você tinha que construir o fogão para começar, né? Tinha que criar o fogão, construir, com os produtos, com material. Depois você tem que cortar a lenha, tem que esperar secar ela, tem que cortar ela, tem que caber dentro do fogo, acender. Demorava, até acender o fogo já acabou a fome. Hoje não, hoje a turma liga na tomada, tem um negócio que já vem pronto, você tira a capila. Então isso é um processo que está fazendo mal para a gente. Então a gente quer que seja assim, a gente quer que seja desse jeito, né? A gente acha que vai fazer bem para a gente isso, e não vai, está fazendo mal. Isso está ferindo o nosso coração, nossas relações. Então se a gente entender que a gente tem que amar Deus sobre todas as coisas, tudo vai mudar. Não dá errado, não se chega ao meio senão pelo começo. É o princípio, o mandamento que a gente tem que acertar aqui, ó. Ame a Deus sobre todas as coisas, que tudo vai dar certo. Sua vida profissional, a financeira, a material. Claro, porque se você ama a Deus sobre todas as coisas, você não vai se apegar às suas finanças, você não vai ser avarento, você não vai deixar de pagar o dízimo, de fazer a sua oferta, de fazer o bem, de ajudar o outro, de dividir, né? Nós estamos numa sociedade que a turma consegue brigar por causa de herança que pessoas deixaram para eles. Veja, para começar, pessoas que trabalharam deixaram herança para quem não trabalhou. Então se você não trabalhou, qualquer coisa que pingar ali está bom. Você nem fez por isso, mas as pessoas conseguem brigar por causa disso, e xingar uma outra, e não olhar mais na cara. Veja se o padre Luiz não está certo. Tem uma palavra que o padre fala que tem um significado profundo, né? Ele fala assim: o seu à toa, né? O que é à toa? Toada. Toa é caminho. É uma pessoa que está... Eu estou na toada aqui, ó. Uma pessoa à toa é que é sem caminho, está desencaminhado, não tem o que fazer, está perdido, está à toa. Ele não está na toada, ele não está na toa, ele não está indo, ele está perdido. E às vezes é verdade, isso acontece com a gente. Então quando a gente percebe isso, a gente profundamente vai dizer assim: poxa vida, eu preciso seguir o caminho, e o caminho tem um princípio. Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas, e não é tão difícil assim. Eu estava falando para a Thaisa isso, que o padre fez essa pergunta para mim hoje à tarde: por que é tão difícil, as pessoas, para elas, tão difícil deixar amar a Deus sobre todas as coisas? Não é difícil, porque Deus está pedindo para você amar a Deus sobre todas as coisas. São coisas que existem ou vêm a existir, que estão aí, inanimadas. Um Deus pedir para amar Ele sobre todas as coisas, está pedindo demais?
Só que isto não é um favor para si mesmo. Deus não está pedindo algo para mantê-lo como Deus, para que a gente tenha medo dele, como dizem aí os hipócritas, né? Os que se chamam ateus, na verdade são oportunistas. Ah, que sociedade é essa que tem que amar um Deus que eles nem vê sobre todas as coisas? É alguém que mandou fazer isso para manter eles, a sociedade, a mente dele presas. Que mente presa? Tem nada de mente presa aqui não. Eu sou uma pessoa muito lúcida, elucidada, iluminada, eu sei o que eu estou falando, sou responsável. Eu não penso com a cabeça dos outros, eu reflito com a minha mesmo. Deus nos deu um mandamento de amá-lo sobre todas as coisas, não é para que Ele nos mantenha preso e com medo da maldição, é porque Ele sabia que se isso acontecesse, nós teríamos nele o centro de tudo, e nossas ações seriam muito mais puras, porque eu seria capaz de amar você, e capaz de amar uma pessoa é muito bonito, né? Eu não vou prejudicar ela, eu não vou destruí-la, eu não vou machucá-la. Nós vivemos num mundo muito perigoso, muito perigoso. Jesus usou uma expressão dizendo: o mundo vos odeia. O que mais que ele falou do mundo mesmo? Eu venci o mundo. O que mais que ele falou do mundo? O mundo jaz sobre o maligno, como se ele tivesse sepultado. Há uma influência do mal sobre o mundo, e as pessoas acham que ser livre é ter coisas. Então nós vivemos dois momentos diferentes na história, em que, atenção, o teocentrismo, o momento em que na sociedade Deus era o centro de tudo. Depois passou-se isso, e suplantaram esse tempo, começando um tempo chamado antropocentrismo. O homem é o centro de tudo. E agora, nós estamos na era pós-moderna, pós-digital, porque o digital já está passando, para nós chegarmos no caos, na decadência, porque agora nem é o centro das coisas, nem Deus e nem os homens. As coisas passaram a ser o centro da coisa, de tudo. Nem o homem está no centro das coisas. As coisas viraram o próprio centro. É a revolução das coisas. O corpo, porque o corpo é uma coisa, é um ser existente, inanimado, que precisa do espírito para ele. Se ele não tiver o espírito, ele vira pó. Então, o corpo, o dinheiro, o poder, o carro, o ter, as coisas, a vaidade, passam a ser o centro de tudo, como se isso fosse a coisa mais importante, e nós esquecemos que isso são coisas, e elas estão fadadas a passar, porque são coisas que não existiam, passou a existir e vai passar a não existir uma hora. Deus não, Deus existe desde sempre e para sempre. Nada cria Deus, Ele é a origem de tudo. Então Deus está pedindo para a gente amar Ele sobre todas as coisas, porque aí a gente ia aprender a amar a Deus amando as pessoas, e aprender a amar a gente e poder usar as coisas. Amar as pessoas e usar as coisas, e não usar as pessoas e amar as coisas. A gente vai pondo amor, vai pondo apego. Quantas vezes você já ouviu essa expressão assim, ó: perdi tudo, eu perdi tudo. Eu já ouvi isso direto. Esses dias uma pessoa aqui em Goiânia mesmo me falou, nesses dias que eu estou aqui, poucos dias, eu perdi tudo. O diabo achou que podia tirar tudo de Jó, não foi? Mal sabia o diabo que o tudo de Jó era Deus. E no final Jó perdeu muitas coisas, mas não tudo, porque o tudo de Jó era Deus. Se Deus é teu tudo, não tem uma música que diz assim: Senhor meu tudo, meu mestre, te adorarei. Então, se Deus é o seu tudo, se Ele é tudo seu, as outras coisas podem até fazer falta, porque coisas fazem falta, fala a verdade. Sabe quando você quer tirar um parafuso e não tem uma chave de fenda, você tem que pegar a faquinha? Faz falta, são coisas que fazem falta, pessoas fazem falta, mas Deus é o nosso tudo. Quando Deus passar a ser o nosso tudo, não tem erro. Quando Deus for o centro da vida, tudo se transforma, tudo é melhor.
E já que não dá para ser na sociedade, no mundo, que seja pelo menos na nossa casa. Não é a resolução de Josué na Assembleia de Siquém? Sabe qual é a Assembleia de Siquém? A Assembleia de Siquém é quando o povo já está na terra prometida, já venceram as muralhas de Jericó, já venceram as nações inimigas, já estão lá na terra, na posse, tem leite, tem mel, tem trabalho, tem casa. Aí a Assembleia vai se organizar, e aí Josué fala assim: estou sabendo que entre vós já tem uns engraçadinhos querendo adorar deuses estranhos, casando com mulher estrangeira, já buscando costumes em países vizinhos, trazendo aqui para dentro. Eu não tenho como controlar isso. Ele fala: não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa. E aí a casa passa a ser uma sociedade mais privada, não é isso? Então você não pode responder pelo vizinho, mas pela sua casa você pode. Quando eu reúno com a minha família e meus filhos, eu falo assim: eu como pai dessa casa, como esposo e como homem, eu quero dizer assim, ó, aqui nessa casa nós temos um objetivo: amar a Deus sobre todas as coisas. A gente tem que lutar para isso, sobre todas as coisas, sobre todas as coisas, sobre todas as coisas, qualquer coisa. A gente tem que ensinar isso para as crianças, ensinar isso para as mulheres, ensinar para os maridos, ensinar para os pais, ensinar para nós mesmos. Quando Deus for o centro de tudo, a gente vai conseguir superar. Quando minha esposa morreu, eu tinha 23 anos só e minha filha tinha 6 meses. Eu ensinei a minha filha a amar a Deus sobre todas as coisas. Eu sou pai de uma garota que foi criado só por um pai. Ela não teve mãe. Tem gente que fala assim para mim: nossa, você foi pai e mãe da sua filha, né? Não, fui só pai. Mãe ela não teve mesmo. Ela não teve mãe mesmo. Comigo não tem chorumela. Ela viveu essa dor. Minha filha não teve mãe, como eu não tive a minha esposa do lado. E é muito difícil você criar uma filha sem a mãe do lado. É muito difícil. Com respeito a todos os pais, mas mães faz falta demais. E aí eu criei minha filha, eu tinha que fazer isso tudo bem feito. E um dia eu falei assim: Deus, eu não sei o que eu faço, Deus. Eu estava com muito medo. Eu não sabia trocar fralda, eu não sabia nada. Eu estava casado há 1 ano e 8 meses, eu não sabia trocar fralda, eu não sabia, não estava mamadeira, eu não sabia preparar isso, eu não sabia preparar aquilo. Aí eu falei para minha mãe: mãe, eu não vou conseguir, mãe. Eu não vou conseguir, eu não sei ser pai, eu não sei como é que faz, como é que é. E eu lembro que eu fui rezar, sabe o que Deus me falou? Só segue o mandamento. Ame o teu Deus sobre todas as coisas. Naquele dia, sabe o que eu vi? Uma estrada e tinha 10 placas. Eram os 10 mandamentos. Numa pedagogia muito simples, Deus me ensinou que os mandamentos são placas que sinalizam para a gente chegar no caminho. Daqui para Brasília, na capital federal do Brasil, existe uma estrada, sim ou não? Sim ou não? E essa estrada existe placas, sinalizações. Se você seguir bem, certinho, você chega. Eu sei que tem os irresponsáveis que vêm contra, mas a chance de você chegar seguindo as placas é muito grande. Sim ou não? E se você for daqui para Brasília sem seguir as placas, onde é 80 você vai a 160, onde manda virar à esquerda você vira à direita. Bom, já aí você já foi para Quissassa. Segue as placas. O que são mandamentos se não são os sinais? As placas. Segue as placas. É Deus sinalizando para os homens, dizendo: ame a Deus sobre todas as coisas. Porque se você ama a Deus, você o teme. Se você o teme, você tem sabedoria. Porque o princípio da sabedoria é o temor. Se você, olha que bonito. Se você ama a Deus, você o teme. Se você o teme, você tem sabedoria. Se você tem sabedoria, você tem conselho. Se você tem conselho, tem prudência. Se tem prudência, tem piedade. Se tem piedade, tem força. Tem coragem. São os dons de santificação. Veja que no princípio de tudo está o temor, que é o amor a Deus. Ame a Deus, tema a Deus. Gente, qual é o mal do mundo se não é o temor? Vocês vão achar que o mal do mundo é o Covid-19? Tem certeza? Vocês vão falar, vocês acham que o mal do mundo que é globalizado se chama coronavírus? Não, isso é um mal para o organismo humano, mas muito pequeno, perto do mal que causa a falta de temor. Temor de Deus. Não é ter medo de Deus, o temor a Deus, o respeito para com Deus, a reverência para com Deus. Há um documento da igreja chamado Gaudium et Spes, Alegria da Esperança. Ela nos traz uma coisa bonita. O que é verdadeira esperança? Saber que Deus reside em nosso meio. Fala comigo: Deus está no meio de nós.
Quando o padre fala, o Senhor esteja convosco, o que nós respondemos? Gente, graças a Deus, né? Que no meio de tudo isso, Deus está aqui. Então fala comigo, Deus reside entre nós. Mas esse Deus que reside, ele tem que ser amado. Primeiro, reconhecido, é Deus. Segundo, amado. Terceiro, adorado. E quarto, servido. O Deus que reside tem que ser reconhecido. Esse Deus tem que ser amado, adorado e servido. Sirva a Deus. E o que é servir a Deus, se não é obedecer a sua palavra? Veja a vida de Maria. Queria falar para as moças que estão aqui, para as jovens. Vocês têm tantos sonhos, vocês têm parabéns pelos sonhos de vocês, é tão bonito. Eu estou falando isso porque eu tenho uma lá em casa, que ela sonha, ela fala, pai, eu vou fazer isso, não sei o que, papapá, e não sei o que lá, tal. Ela fala assim, pai, eu tenho um sonho, ela faz enfermagem, de fazer um estágio no hospital tal, lá de São Paulo. Fala, filha, pede para Deus, Deus vai te dar, sonha. Aí eu fui pregar em São Paulo, quem que está sentado no retiro? O diretor do hospital. Aí eu falo assim, sabe quem está nessa foto aqui? Aí eu falo, quem é? É o diretor do hospital que você quer fazer. Papai conheceu ele. É mesmo, pai? Aí, ó. Viu como Deus é bom? As coisas, Deus ajuda ou não ajuda? Mas nada disso é mais importante do que amá-lo sobre todas as coisas. Aí a pessoa fica feliz, não fica? Deus é demais. Aí faz um jejum. Aí fica, né? Faz uma novena, oferece lá. E depois começa a esquecer. Deus tem que ser reconhecido, que Ele abençoa a vida da gente. As oportunidades estão aí, o dia todo. Ele precisa ser amado, precisa ser servido. Eu falo para minha filha, olha a vida de Maria, de José, como eles foram felizes, bem-sucedidos, abençoados e prósperos. Bom, Maria, você sabe que o nome para o judeu é muito importante, porque o nome caracteriza a sua missão. Como o pai e a mãe de Maria chamaram ela? Maria, que significa em hebraico, Senhora Poderosa. Olha, soberana, desculpa. Senhora Soberana. Isso que significa Maria na língua hebraica. Assim, os seus pais a chamaram, Senhora Soberana. Como ela foi chamada pelo anjo? Ave. Como ela foi chamada por Isabel? Que honra vir a mim. É forte, né? Bom, o pai e a mãe dela chamam ela de Senhora Soberana. O anjo chama ela de cheia de graça. A prima dela chama ela, porque prima chamar nós dessas coisas é difícil, né? A prima dela reconhece que ela é a honra, mãe do meu Senhor. Mas como ela se chama? Como que as gerações vão chamar ela? As gerações vão me chamar bem-aventurada. Então, o pai dela e a mãe dela chamam ela de Maria. A prima chama ela de mãe de Salvador. O anjo chama ela cheia de graça. As gerações vão chamar bem-aventurada. Mas como que ela se chama? Ela, eis aqui a serva, a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E Maria é o que é, porque ela amou a Deus sobre todas as coisas. Não é sorte, irmão. Para com esse negócio de sorte. Eu não gosto quando as pessoas chegam para mim e falam assim, nossa, sua filha é uma bênção, que sorte que você teve. Que sorte, rapá. Aqui não tem sorte não, irmão. Aqui é que nem Muricy Ramalho, é trabalho. Né, irmão? Trabalho. Que sorte. Aqui é renúncia. Aqui é amor a Deus. Aqui é palavra. É a vivência do Evangelho. Com toda a pobreza e miséria que nós temos. Talvez você está sentado aí falando assim, para você que é missionário, é fácil falar disso. Você tem que ver para nós no dia a dia lá de segunda a sexta. E você acha que eu vivo aonde? Você acha que eu moro num planeta chamado Capela? Aonde você pisa, eu piso, irmão. Aonde você mora, eu moro. Aonde você vai, aonde você trabalha, o que você tem que pagar, eu também tenho. Sou brasileiro também. Para pensar que nós estamos na mesma luta. Não é fácil para mim, missionário, falar isso não. Até porque eu estou dando minha cara a tapa aqui, para a gente estar assistindo em casa, na internet, está assistindo aqui. Eu tenho que manter depois do que eu falo, porque senão daqui uma semana, do jeito que está a internet ainda, vocês ficam sabendo de todo errado que eu faço. Fácil. E eu quero falar aqui e me comprometer. E cada vez que eu falo, eu me comprometo.
A minha esposa fala assim comigo atualmente, para quem não sabe, sou casado novamente. Então ela fala assim para mim: amor, você se compromete demais com aquilo que você fala. Eu falo: melhor para mim, que assim eu tenho compromisso. É porque, claro, eu me comprometo muito, né? Imagina se eu não me comprometo demais, falando aqui que tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho que fazer isso em cada passo meu. Assim é um padre, assim é qualquer pessoa. Então é preciso que nós saímos daqui dessa missa hoje. É importante a gente rezar e falar para Deus assim: Deus, isso tem que ser meu maior motivo de viver. Isso tem que ser o meu maior objetivo de vida. Tanto se fala em meta hoje, amar a Deus sobre todas as coisas. Não é verdade? Quem namora aqui, ame a Deus mais do que o seu namorado, do que sua mãe, do que seu pai. Ame a Deus mais do que tudo. Até porque Ele nos deu seu Filho. Hein? Onde está a nossa consciência? O que o mundo deu para você amá-lo tanto assim? O que seu namorado te deu para você amar tanto assim? O que seu amigo te fez para amar tanto assim? Se é para a gente então responder o amor, Santa Teresa dizia: eu faço o que faço não porque tenho medo do inferno, nem porque quero ir para o céu. Tudo que eu faço é uma resposta ao que Ele fez por mim na cruz. Ele deu a sua vida e eu quero dar a minha pobre e pequena vida. Eu quero responder a esse amor. Ele nos deu seu Filho. Ele nos deu o que Ele tinha de mais importante. Ele nos deu o que tinha de mais importante. Esses dias eu vi um vídeo, fiquei emocionado. Eu não sei se vocês viram, de um cara que o filho dele morreu e ele doou o coração do filho para transplantar para um menino que precisava de um transplante de coração. E ele doou o coração do filho que morreu. E depois de algum tempo, os pais, né, o pai do menino que morreu com o pai do menino que recebeu o coração se falaram. E ele viajou até a casa do menino que foi transplantado para ouvir o coração do filho batendo no peito do menino, filho do outro cara. Não sei se você viu esse vídeo, é muito linda a cena. E ele chora, que ele vê o coração do filho, ele escuta o coração do filho batendo. E o outro pai muito grato a ele, porque ele deu o coração do filho dele para que o filho dele vivesse. E está certo, tem que estar grato mesmo, sim ou não? Muito mais a Jesus, a Deus, que nos deu o seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Gente, não cabe, não combina, não orna nós não amarmos a Deus sobre todas as coisas. Jesus não merece isso. Nós seremos uma sociedade fadada ao insucesso e seremos uma sociedade tomada de erros e de ignomínias e de iniquidades, como foi o começo para a sociedade dos hebreus, que deixaram de adorar o Deus vivo para adorar o bezerro de ouro e aquela promiscuidade danada. Quando Moisés desce do monte, ele desce com os 10 mandamentos. E Moisés entende por que Deus está dando aquele mandamento para o povo. Se 40 dias que Moisés está lá em cima, o povo virou tudo isso aí, já tinha outro Deus, né? Arão, sacerdote, irmão de Moisés, já tinha se pervertido, está tudo perdido. Moisés entende e fala: Deus, só os seus mandamentos mesmo. Sem eles a gente se perde. Eu quero dizer aqui humildemente, a começar de mim: sem os mandamentos do Senhor a gente se perde. A linha não vai, a gente não chega. Desculpa dizer a verdade para você, você deve estar vendo aquelas talhas ali, né? Aquilo está fazendo uma referência à passagem das bodas de Caná, porque foi o encontro dos casais. Fazei tudo o que ele vos disser. Foi o que Maria disse no primeiro milagre de Jesus, no início da sua vida pública. Todas as vezes que a gente deu errado, todas as vezes que deu ruim, todas as vezes que nós nos machucamos, foi quando a gente não fez o que ele disse. Verdade ou mentira? Vamos ser humildes agora. Toda vez que você fez o que você quis, do seu jeito, da sua maneira, e não foi o que ele disse, a gente só se machucou, só se feriu. E ninguém está aqui para te culpar, te condenar, e ninguém está aqui fazendo um tribunal, porque aqui é a casa do nosso Pai. E é isso que o filho pródigo fala: eu vou voltar, porque na casa do meu Pai tem pão em abundância. Eu errei em pegar a herança e sair. É meu Pai que é importante, não a herança. A herança acaba, as coisas passam, elas se deterioram, e só o que permaneceu foi o Pai e a sua casa, e lá tudo se renova,
Apocalipse 21:5. Aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Você está pensando que Deus está disputando com as coisas? Eu falei isso para a Thaisa, né? A impressão que dá é quando a gente fala de Deus sobre todas as coisas, parece que Deus está competindo com as coisas. Não tem nem graça, né? Não tem nem graça, sendo que Ele é o Senhor de todas as coisas e que dá vida a todas as coisas. Deus não está competindo com todas as coisas. Por isso não cabe amar as coisas mais do que a Deus. Não cabe. É uma insanidade. É uma falta de lucidez terrível. Mas desculpa aqui a sinceridade, eu estou aqui para pregar a palavra. Nós estamos cometendo esse erro. E ponto. Nós precisamos aprender a confessar. Como você se confessa quando você vai diante do sacerdote? Você, primeiro de tudo, tem que fazer um exame de consciência a partir dos 10 mandamentos. E você tem que confessar a primeira coisa: Senhor, Padre, eu pequei. Eu não amei a Deus sobre todas as coisas. Nisso. Nós estamos tropeçando nas pedras, gente, no pequeno. Ninguém tropeça em montanha. O grande você já venceu. Nós estamos perdendo para coisas simples. Aí a gente fala ainda, depois que a gente se confessa, que a gente não tem tempo para rezar. Sendo que o próprio celular, ele mostra lá para você, dentro do próprio programa do celular, do próprio sistema, ele mostra quanto tempo você está usando ele durante a semana, durante aquele mês. Engraçado que até o celular está evangelizando nós. Esses dias escreveu assim: você está usando 7 minutos a mais, 7 horas a mais do que o mês passado. E a gente vai só aumentando. Está na hora da gente, poxa, eu não amo a Deus por causa de coisas, por causa de preguiças, de jeitos, de revoltas. É muito complicado. A gente sai na rua. Eu estava em São Carlos essa semana. O Fabinho estava lá comigo, a Thaís, o Douglas. A gente andava pela rua, depois que acabava na igreja, quem estava hospedado num apartamento de uma senhora, a gente ia para o apartamento da mulher. A rua está cheia de gente. Os bares estão cheios de gente. As pessoas estão no meio da rua conversando, tudo sem máscara. Só na igreja que não pode vir. Isso é uma vergonha, gente. Isso é uma vergonha. Isso é uma baita de uma bobagem. Nós estamos cometendo um engano. Nós estamos tirando da nossa vida aquele que pode nos dar a vida. Estamos nos afastando de quem pode nos dar a vida. Esta é a lei e os profetas. Por que as pessoas hoje estão cometendo tanto suicídio? Por que as pessoas estão hoje vivendo tanto com depressão? Por que as pessoas se renegam uma outra, tanto preconceito? E por que as pessoas matam tanto uma outra? Por que elas judiam? Por que elas traem? Por que elas se ofendem? Por que elas cometem bullying umas com as outras? Por quê? Porque não ama o próximo. Porque quem não ama a Deus não é capaz de amar o próximo. Viu? São João vai dizer que se você não ama o seu irmão que vê, não vai amar a Deus que não vê. Você é mentiroso. Se você ama, está a epístola de São João, se você diz que ama a Deus que você não vê, e não ama o seu irmão que vê, você é mentiroso. Você não está amando o irmão que vê, como é que vai amar a Deus que não vê? Então é um mandamento que se completa. A gente tem que se compadecer com o que está sofrendo, mas isso só é possível quando você ama a Deus. Hoje um homem deu um testemunho tão bonito na reunião dos homens aqui. Ele falou assim: eu só julgava as pessoas, só julgava. Eu via quem estava precisando na rua, qualquer pessoa, eu só julgava, falava: vai, mentira, vai trabalhar, vagabundo. Quando eu vim para a igreja e me entreguei para Jesus e comecei a amar a Deus, eu comecei a ver essas pessoas como necessitadas. Eu posso fazer algo para ajudá-las? Eu já não as julgo. Eu quero fazer algo para ajudar. Está na hora da gente começar a entender que depende bastante da gente. Depende de você, depende de mim. Para de ficar achando que depende de quem vai ganhar as eleições, de quem vai, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, dos outros, daquela pessoa. Para, depende de mim e de você. Depende de nós. Depende de uma conversão, de uma decisão do coração. Eu vou amar Deus sobre todas as coisas. Quem quer casar, uma dica boa. Quer que seu casamento dê certo? Arrume alguém que ama Deus mais do que você. Arrume a Deus, alguém que ame a Deus mais do que você, sobre todas as coisas. Não dá errado. Um homem que ama a Deus sobre todas as coisas,
tem a possibilidade de ser de fato alguém muito especial para você. É o que está escrito na Bíblia. Paulo fala para Timóteo na segunda carta, no capítulo 3, versículo 14 em diante. Paulo fala assim: mantente fiel a esta palavra, que você conhece desde criança. Ela, esta palavra, é que é o nosso condão, que conduz, conduíte. Ela, essa palavra que nos ilumina, que dá sabedoria para tudo na vida. Para ela é que a gente tem que prestar culto. E nela a gente tem que se ensinar, repreender, corrigir e formar na justiça. Ela torna o homem capaz para toda boa obra e perfeito. Você quer um homem capaz e perfeito? É o homem que segue as Escrituras. Ou a mulher, claro. É preciso a gente ter essa coragem de ensinar os nossos filhos a amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho um menino e 3 meninas. Então o meu menino eu dou uma caprichada mais no sentido de amar a Deus, porque o homem ele tem uma dificuldade às vezes de entender isso. Então eu falo para ele: filho, você tem que amar a Deus. Existe um dado, isso não é religioso, é científico, é sociológico. Quando um homem se converte dentro da casa, nós estamos falando de censo, tá? A casa que tem um homem convertido, católico, cristão, 90% de chance de toda a sua família ser também convertida e da igreja. Quando o homem é. Quando a mulher só é, a chance diminui e muito, para 40%. Quando só a pessoa, o menino é, o filho, isso diminui ainda para 15%. A chance da conversão da família toda. E quem está falando isso não sou eu. Isso são estatísticas do censo. Quando fala assim: quem é aqui nessa casa? Quantos vocês são? 5. Vocês, que religião vocês são? Católico. Todos frequentam? Vai saber que era o pai que começou. Quando o pai vai, a família toda vai. Quando o homem vai, todo mundo vai. A chance de ir é bem grande. Agora, quando só a mulher vai, é muito complicado. Então os homens têm que assumir a missão. E tem que ser vocês. Por isso que o anjo falou com José: pega o menino, a sua esposa, e foge para o Egito. Porque essa missão é sua. E infelizmente a gente ainda vê a maioria na igreja mulheres. Eu nem vou pedir para levantar a mão, porque o negócio é muito feio. Mas se nós pedimos para levantar a mão aqui as mulheres, elas são em muito maior número que os homens. Por quê? Porque ainda a nossa sociedade não ama a Deus sobre todas as coisas. E por que o homem não está aqui? Porque está cansado e amanhã tem que trabalhar? E quem é que vai abençoar ele? A bênção do trabalho vai vir da onde? A graça, a saúde vem da... Meu Deus do céu, que gente sem juízo é essa? Aí você sai aqui da missa, em cada lugar que você passa, as pessoas estão lá se divertindo. Então, Rodrigo, mas não tem nada elas se divertirem. Mas essas pessoas santificaram o domingo, rezaram, foram buscar a Deus, agradecer a vida. Não tem tempo para isso, não se dispõe a isso. Acho que isso não é importante. E depois, a gente quer o quê, gente? A gente quer o quê? Estava falando de Adão e Eva aqui agora há pouco. Adão e Eva nasceram sem pecado, foram criados sem o pecado. E aí o inimigo vem e faz uma proposta para Eva, para ela comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, e ela se tornar uma deusa. Ela vai lá e oferece para o banana do Adão, que simplesmente aceita. Que tipo de homem é esse que a mulher dá uma proposta para ele ser Deus, sendo que ele foi criado para não ser, e ele aceita? E virou essa desgraceira toda. E aí você vê como foi o filho, né? Os 2 filhos. Caim matou Abel. Isso não é azar. Isso não é não tem como. Deus não é o centro. Se o centro é a mãe, se o centro é o pai, se o centro é o dinheiro, é o poder, é a inveja, não vai dar certo. Não funciona. Não vai. Não vai. Tem umas coisas que a gente fica se perguntando, né? Quando nossa avózinha, a avó Vinuca, nossa avó paterna morreu, ela deixou uma casa e algumas coisinhas dela lá. Só que a casa estava sem habites, estava sem ainda os documentos, ainda não estava toda, ela não estava, não estava toda certinho os impostos, nem acabado. Minha avó tem 3 filhos, desses 3, 2 morreram, que é meu tio e minha tia, só ficou meu pai.
Então meu pai tem a parte dele, né? E os outros ficam para os netos, para os filhos dos meus tios. Meu Deus, que dó. Quanta briga, quanta discórdia por coisas. E nem eu, nem meus irmãos, graças a Deus, nos interessamos por isso. Não precisa, porque a casinha da vovó, tadinha, deixa, nem que fosse uma mansão. Primeiro que não é minha, eu nem trabalhei para isso. Eu não sei porque as pessoas insistem em querer uma coisa que elas não fizeram esforço. Eu não entendo. Interessante que, mas é direito meu. A gente gosta muito de direito, né? É o que mais está na nossa boca é direito, deveres nada. Engraçado como nossos filhos sabem de direito, já viram? Eles sabem de direito, sim. Eles conhecem. Lá em casa só dá presente em 3 datas do ano: no dia do aniversário, dia das crianças e no Natal. Aí pode ganhar um presente. Então quando chega o dia das crianças, agora for pedir aí falou: pai, e aí, vamos ganhar presente? Que é nosso direito, né? Vai cumprir seu dever, rapaz. Esse ano não vai ter presente. Esse ano o papai não tem como dar presente para vocês. Nosso presente esse ano vai ser a nossa família, que nós não temos coronavírus, graças a Deus. Não pegou aqui, graças ao Senhor, estamos aqui, né? Muita gente pegou, então nosso presente vai ser esse. Tudo bem? Tudo bem. Está feliz? Dá um sorriso aí que você não tem coronavírus. O presente ficou para outra hora. Engraçado que os nossos filhos vão entendendo, se a gente ensina eles, que coisas são apenas coisas, e que Deus é verdadeiramente Deus. Que coisas passam, se elas não estão hoje aqui, amanhã estarão. Importante eles saberem, né? Quem é Deus e o que são as coisas. Uma família onde Deus é o centro e o Senhor, isso não, pode parar, você que está pensando que isso aí, mas é meio, uma coisa meio alucinada, meio frenética, meio radical, meio alienada. Não, não é alienado, isso é iluminado, isso é lúcido, isso é próprio, isso é uma coisa certa, isso nós chamamos de verdade. Então é preciso você ter o coração muito aberto para você perceber uma coisa. Termina aqui dizendo algo muito importante. Jesus reuniu o povo e disse assim: buscai em primeiro lugar, Mateus capítulo 6, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais. Nós acreditamos nisso ou não? Sim ou não? Então vamos em direção a isso. Eu fiz o que Deus me mandou quando eu estava lá com a minha filhinha pequenininha. Eu amei a Ele sobre todas as coisas. Todas as coisas. Eu amei a Deus. E Deus sabe disso. E deu certo. Está lá minha filha, graças a Deus, uma bênção maravilhosa, uma pessoa. Cada dia que passa eu me esforço mais para continuar, porque ela só tem 22 anos, eu ainda tenho missão a cumprir na vida dela. Os nossos filhos. E se você perguntar assim para os meus filhos, qualquer um deles, qual o maior sonho do meu pai, qual é a meta maior do seu pai, ele vai dizer: amar a Deus sobre todas as coisas. E tem que ser. Quando a gente vai se confessar, é porque a gente errou. E não tem que ficar com vergonha. Vai se confessar e começa de novo. Mas a meta continua. Quando conseguimos alcançar isso, e quanto mais melhorarmos nisso, melhor para nós, para a nossa sociedade e para a nossa família. Eu gostaria que você, ainda como você está, fechasse os seus olhos um instante. E eu quero que você, na alegria deste evangelho, na alegria, não é peso não, na alegria deste evangelho, nós possamos acreditar que Jesus silenciou os saduceus na sua dúvida. Os saduceus tinham dúvida, não acreditavam. Na ressurreição. Jesus silenciou eles ensinando a verdade. Mas os fariseus não tinham dúvida. Eles tinham que aprender a amar a Deus sobre todas as coisas. Porque eles estavam acima da lei, acima dos mandamentos.
Se Jesus por um lado cala os saduceus pela incredulidade, ele afronta os fariseus por causa da falta de amor. E a falta de amor é muito pior que a incredulidade, porque se eu amo, a minha fé cresce. Então que nesta noite eu e você possamos criar em nós uma oração, um desejo. Eu quero te amar mais, Senhor, mais, mais e mais. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Vamos ficar em pé e sem medo, não tenha medo. É porque às vezes a gente fala, nossa, depois de uma pregação dessa eu vou falar que eu amo a Deus. Claro que amamos. Pedro não disse, quando Jesus perguntou, tu me amas? Ele responde, te amo, com o verbo grego phileo, que significa amor de amigo. É que para nós, o português, a gente confunde tudo, né? Tudo é amor. A gente ama morango, a gente adora uma coisa, a gente usa o amor, as palavras tudo bagunçado, né? A gente fala que gosta, que ama, que adora. A gente vai falar que gosta de uma coisa, usa o verbo adorar. A gente fala que adora uma coisa, eu gosto tanto de ir na missa. Eu gosto tanto disso, eu gosto tanto de Deus, eu gosto tanto de ler a Bíblia. E a gente usa o termo adorar. Não, para os judeus tudo era muito designado. Então Pedro, quando conversa com Jesus, no original do grego, Jesus pergunta para ele, tu me amas? Usando o verbo agapeu, que significa me amas mais do que tudo, mais do que estes, com amor perfeito, além. Você me ama com amor acima de tudo? E Pedro responde, eu te amo
mas usando um verbo fileu, dizendo: eu te amo com amor de amigo, eu ainda não sei te amar sobre todas as coisas. A prova disso é que na terceira vez Jesus pergunta: tu me amas mais do que estes, dos mais queridos, né? Tu me amas mais do que os amigos? E ele fica triste e fala: tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Pedro começa ali um momento muito bonito, um momento de começar a crescer no amor de Deus. E sabe qual é o caminho que Jesus dá a ele? Apacenta as minhas ovelhas, me serve. Servir a Deus é um belo caminho de amá-lo sobre todas as coisas. Para quem ainda não ama a Deus sobre todas as coisas, servi-lo é um bom caminho. Amá-lo, rezar, estar na igreja, se converter, andar na palavra é um bom caminho. E Pedro termina a sua vida crucificado de ponta cabeça, entregando a sua vida até o final, amando a Cristo com amor agapeu, absurdo, dando tudo que tinha. Pedro conseguiu amar a Deus sobre todas as coisas. É possível. A gente tem que ir treinando. Um bom começo é serve. Um bom seguimento é segue a Deus, ame, serve. Vai vivendo a Deus, vai vivendo com Ele, vai orando, vai lendo a palavra, vivendo o sacramento, e vai aumentando em nós o desejo de amá-lo cada vez mais. Que pena que ainda certos seres humanos insistem no erro de amar mais as coisas do que o próprio Deus, do que o Senhor de todas as coisas. Então quero que você cante comigo isso como uma oração. A gente vai rezar esta canção. É o meu desejo, mesmo que ainda não consigo, mas é o meu desejo. Eu quero dar a minha vida a Ti, e a Te amar. Ah, que bom, amo minha esposa, amo meus filhos, amo tantas coisas boas que o Senhor me deu, mas a Ti eu quero adorar, amar sobre tudo. Adorar, o único Deus é Ele, e nada mais. Canta, amar-te mais. Amar-te mais que a mim mesmo, que a mim mesmo. Amar-te mais que tudo que há aqui. Amar-te mais que aos mais queridos. Amar-te e dar a vida só por Ti. Levante os seus braços, sem medo, se entrega ao teu Deus. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu, só pra Te amar. Amar-te, fala pra Ele, Jesus, amar-te, amar-te e dar a vida só por Ti. Com os braços erguidos, com minha força, com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu, só pra Te amar. Amar-te, 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 amar-te e dar a vida só por Ti. Estenda suas mãos assim para a cruz, ó. Olha para a cruz, olha que lindo. A cruz, eu sei que é só uma imagem, mas uma imagem que não é só. É só uma imagem que não é só. É muita coisa. É a imagem do Deus que se dá por nós e que dá a sua vida. Jesus deu a vida por você. Eu não sei aonde está a dificuldade de amar mais esse Deus que tanto te amou. Ele merece o nosso amor, é digno. Então eu quero que você abra os seus braços para a cruz e peça essa graça, peça o dom. Fala assim para Jesus: Senhor, me dá o dom do temor, me dá o dom do amor, porque se eu Te amo eu vou Te temer. Se eu temer é o princípio da sabedoria. A sabedoria me leva ao conselho, o conselho me leva a uma vida piedosa, me leva à prudência, a prudência me leva à coragem, à força. Então, Senhor, me dá o Teu amor, derrama Teu amor sobre a igreja esta noite. Ah, Senhor, como é bom saber que somos amados,
Como é bom saber que o Senhor nos ama tanto. Como é bom que de maneira tal Deus amou o mundo, que nos deu seu Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, Senhor, a igreja nesta noite se prostra diante de Ti, se volta para dizer: nós como Pedro queremos Te amar. E lembre-se, o bom começo é servir a Deus. Apacenta as minhas ovelhas, me serve. É o bom começo para amar a Deus sobre todas as coisas. Se você não serve, passa a servir. Se você não é comprometido, entra na aliança. E nesta noite, receba uma unção nova. Eu sinto que o Senhor está derramando sobre esta paróquia uma unção nova, uma unção de aliança, uma unção de pertença. Deus está derramando uma unção de aliança, de pertença, de fidelidade, de você ser dele, de você ser dele, de você ser dele, sua família dele, sua juventude dele, teus sonhos dele, para que ele possa cuidar, para que ele possa te amar, para que ele possa realizar. Então vai se entregando para ele. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu, só pra te amar, amar-te. Amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. O Senhor fala de uma pessoa aqui, aliás, de pessoas. Vocês perderam um ente muito querido de vocês. Eu não sei quem são vocês, não sei quem é esse querido, mas Deus está falando que ficou uma grande dor no coração de vocês. E essa dor, ela é curada, porque ela é uma ausência, né? Ela é uma ausência, ela é uma ferida. Houve um desenlace. E o Senhor está falando que só o amor dele pode preencher tudo isso. Então que o amor dele preencha, porque amar a Deus sobre todas as coisas é estar no amor dele. Não é estar pendurado no nosso próprio amor, não é se manter com o nosso próprio amor, porque ele é muito pequeno, mas é estar mergulhado no amor dele. Então que o amor dele te cure nesta noite, que o amor dele te resgate, que o amor dele te console, que o amor dele te alcance. Você que veio nesta igreja hoje para agradecer uma graça, eu não sei qual é, mas você veio aqui para agradecer, foi o motivo que você veio aqui com a sua família. Que bom que você veio para agradecer. Que o amor de Deus te encha ainda mais, te encha, te cure, que esse amor preencha a tua alma, e que você com toda a tua força ame a Deus, ame a Deus. Santa Teresinha, a grande padroeira desta paróquia, disse: Senhor, dai-me o teu amor para que eu te ame com o teu próprio amor, porque o meu ainda é tão pequeno que o Senhor merece muito mais. Dai-me o teu amor, Senhor, para que eu te ame com o próprio amor do Senhor. Dai-me o teu amor, Senhor, para que o teu amor nos dignifique, nos cure, nos sare, nos liberte. Esta noite queremos sair desta igreja mais apaixonados pelo Senhor, com minhas forças, com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu, só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti, e dar a vida só por ti.